Paz e graça do nosso Senhor Jesus. Vamos ler o nosso versículo de hoje? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Mateus 7:21. As ruínas de Tiatira. Vou citar as mais importantes ruínas para maior entendimento do estudo e também sabermos como se encontra essa cidade hoje. A Kizar é um distrito e uma cidade da província da Manísia, situada na região do Egeu, no oeste da Turquia. No passado foi conhecida como Tiatira, uma das 7 igrejas do Apocalipse. O nome Akhisar significa Castelo Branco em turco. A atual cidade turca de Akhisar foi um importante centro comercial da Ásia Menor, na fronteira entre a Lídia e a Mísia. Antes de ser refundada como um posto militar, Tiatira era famosa pelo seu comércio e pela sua produção de têxteis, tecido retorcido, incluindo o índico. Na antiguidade, a cidade era conhecida pelas suas muitas guildas comerciais. Para poder trabalhar no comércio, era necessário que o cidadão pertencesse a alguma delas, sendo muito comum que os seus membros participassem das festas dedicadas às divindades pagãs. O mundo e Satanás desejam que a igreja baixe a guarda para os padrões morais relativos ao homossexualismo, o aborto, a imoralidade, o sexo fora do casamento e tudo que degrine a santidade. Mas Deus ainda conserva homens santos e zelosos, como nos dias do profeta Elias. A igreja verdadeira há de se purificar dessas ciladas inimigas. Portanto, não se deixe levar pelo relativismo destes dias. Apegue-se à palavra de Deus. Desenvolva o seu zelo profético por meio da piedade e do conhecimento de Cristo. E vejamos o que Deus fará com este mundo. Deus ilumine a sua verdadeira igreja. Igreja de Tiatira, ano 606 d.C. a 1520 d.C. Apocalipse 2, versículo 18 a 29. Significado: sacrifício contínuo e fêmea dominante. A cidade de Tiatira era a menos notável dentre as outras. A pequena cidade servia de entrada para a Ásia Menor, rota do comércio. Ela ficava situada nas fronteiras da Mísia e Iônia. Era circundada por muitos rios, porém eles tinham muitos sanguessugas. A cidade era próspera devido a associações corporativas. Os olheiros, curtidores, tecelões, tintureiros, fabricantes de túnicas e tecidos especiais em vermelho púrpura. Tal cor era extraído de uma planta chamada índico. Todos participavam das associações. Hoje, o índico ainda é cultivado na Índia, né? É uma planta, né? Onde é extraído ali, né? A sua fórmula para poder fazer um tingimento. Né? Então, o índico ainda é cultivado na Índia, em El Salvador e Guatemala, em partes do sudeste da Ásia e noroeste da África. É empregado localmente no ofício de tingimento e técnicas artesanais, como também ainda há um pequeno comércio para exportação. Agora vamos falar da associação corporativa.
A associação corporativa envolve um acordo, né, com a empresa que paga ou subsidia as contas dos funcionários envolvidos. Lembrando que a empresa em si, ela não pode se associar ao clube, somente pessoas podem. Associação corporativa. A cidade era fabricante de vários produtos, um comércio realmente muito rico. Mas para fazer parte dessa associação era necessário participar ou frequentar o templo pagão. Esses comércios eram organizados em sindicatos chamados de guildas. Cada associação tinha um deus grego que era o padroeiro. A cidade era um verdadeiro sacrifício em adoração a outros deuses, e foi justamente isso que levou Jesus a repreender aquele povo que se compactuava à idolatria. Em Tiatira, esse era o seu meio de sobrevivência. Para fazer parte dessa associação, era necessário participar ou frequentar os templos pagãos. Esse comércio era organizado em sindicatos. Muitas festas, né, aconteciam nela e seus produtos eram vendidos, né, em sacrifício aos seus deuses. Isso foi o motivo que levou Jesus a repreender aquele povo por se compactuar à idolatria. A cidade foi construída por Seleuco, general de Alexandre o Grande, em 280 a.C. Era uma cidade de sede de guarnição militar. Tiatira, sacrifício e fêmea dominante. A primeira convertida em Cristo, Atos 16, ritual satânico em Tiatira. A primeira convertida em Cristo, lá de Tiatira, né? Segundo os Atos dos Apóstolos, uma das comerciantes de roupa da cidade era uma mulher chamada Lídia, e conduzia os negócios em lugares distantes, como Filipos. Lídia, vendedora de púrpura natural de Tiatira, foi a primeira europeia convertida de Paulo. Lídia servia a Deus, mas o seu encontro com Paulo fortaleceu sua fé em Cristo, e com isso era necessário que fosse para outras cidades vender os seus produtos, por causa dessa cidade tão corrompida. Agora a gente vai falar também dos rituais satânicos que acontecia, em Tiatira. Em Tiatira havia um grande templo, de adoração ao deus Sol, que é o deus grego Apolo. Apolo era o deus Sol e próximo, em poder depois de seu pai Zeus. Em Tiatira, este era o ritual feito por uma profetisa que se sentava-se sobre uma cadeira, de tripode, e entregava ali mensagens quando ficava em transe, Então ela ficava endemoniada, e ela ficava ali entregando mensagens, E homens naquela época alguns homens ganhavam dinheiro através desses rituais. E naquela época, qualquer um que recusasse juntar-se às festas, de idolatrias e orgias licenciosas era excluído, desses sindicatos do primeiro século. Para ter uma vida social, comercial, tinha que se participar dessas idolatrias pagãs para poder ali vender os seus produtos, para poder fazer parte dessa associação. Essa era a característica, a força dominante feminina. Foi cruel e invadiu tudo. Sentido figurado. Igreja significa mulher. Jezabel significa a igreja corrompida. Estado
é a política. Entendimento. Veja como Deus se refere à igreja como sendo a sua noiva, assim como o casamento entre marido e mulher retrata o casamento de Jesus Cristo com a igreja. Jesus é a cabeça do corpo da igreja, e por isso que o marido é a cabeça da mulher no matrimônio terreno. Efésios 5, 22 a 28. Fêmea dominante. Maldição do mundo. 1 Timóteo 2, versículo 12 a 14 e Efésios 5, 22. Religião católica domina o Estado. Fêmea dominante é a maior maldição do mundo, pois é contra os princípios de Deus e até mesmo dentro do quadro profético. Veja em Eclesiastes 7, do 25 ao 28. Paulo disse: Não permito, porém, que mulher ensine e nem use de autoridade. 1 Timóteo 2, 12. Aqui não estamos referindo que a mulher ela não possa ler uma Bíblia, fazer uma leitura bíblica ou fazer algum tipo de pregação ou até mesmo a profecia que seja entregue a ela. Não é isso. Aqui Paulo se refere ao marido, né? Que a mulher ela não pode passar por cima da autoridade de seu marido. Em tudo que a mulher for fazer, antes ela tem que consultar seu marido, né? Com a autorização dele é que ela pode fazer algo, até mesmo relacionado à palavra de Deus. A mulher governou por muito tempo. Por mais de 900 anos, ela saqueou e destruiu. Essa mulher é a igreja. Essa era de Tiatira foi a mais longa de todas. Durou 980 anos. Um tempo de domínio romano sobre a igreja cristã. A igreja medieval é conhecida por um tempo de trevas, pela falta de leitura da palavra, pois naquele tempo aquelas pessoas eram proibidas de fazer a leitura da palavra de Deus, suas Bíblias eram confiscadas. A mulher representa a igreja, que é a esposa do Cordeiro, mas a mulher, chamada Jezabel, é a meretriz, são as falsas igrejas. O período de Tiatira representa a igreja relaxada, acomodada e preguiçosa, que não se interessa mais pelo trabalho de evangelização. Então, a falta de jejum, oração, leitura da palavra. Em Tiatira havia pessoas fiéis, mas também tinha os que seguiam Jezabel, né? Então, naquele tempo, a falta, né, de ali ter o seu momento com Deus, de oração, leitura da palavra, né, o jejum de fortalecimento ali espiritual não tinha. Então, aquele povo, eles estavam, né, mortos espiritualmente, né? A história de Tiatira é a primeira mais importante para nós, o seu contexto histórico, as coisas que aconteceram lá. Precisamos prestar muita atenção em tudo para ficarmos atentos, porque futuramente muitas coisas que foram usadas em Tiatira, né, a forma de agir vai se voltar novamente agora nos finais dos tempos. A atitude do espírito de Jezabel hoje em nossas igrejas. A sedução, né, que é a tentativa de agradar para conquistar e enganar. A idolatria, né, são os idólatras, pessoas que são as pessoas, né, denominações, né, cantores, pregadores, pastores, as pessoas começam a idolatrar essas pessoas. Manipulação, a busca, né, pelo poder, né, e fama, glória para si, né, liderança e instalação do domínio feminino,
pastoras e pregadoras, né? Então, tem igrejas que são comandadas, né, por pastoras. Não sou contra nenhuma delas. Não estou aqui falando mal de nenhuma delas. Estou aqui somente dizendo que a palavra vai de contra esse tipo de atitude, né? Que a mulher ela não tem que ser à frente, né? E sim o homem, né? O marido, né? E ali a esposa junto ao lado, entendeu? Então é isso. Nesta época, em Tiatira, onde a religião católica domina o Estado, assim como Jezabel governa o rei Acabe por meio do seu domínio. Então você veja que é por isso que Jesus ele fala que Jezabel, né, é a igreja corrompida. Por quê? A igreja corrompida, ela domina, ela quer dominar, ela quer mandar, né? E Jezabel, ela era assim, ela queria dominar. Então, ela dominava através do seu marido, né? Ela que governava, ela queria governar, né? E vemos que agora não é mais o Estado que persegue a igreja, e sim a própria religião. Os vários editos da religião mãe que daria início à pior fase da igreja na famosa Idade Medieval. A religião católica é instalada, né, a Inquisição Papal, ela instala ali a Inquisição Papal, aonde prenderiam todos aqueles que não crescem nas doutrinas do catolicismo. E o diabo fez questão de incluir doutrinas tais: Trindade, que é o batismo, né, nos títulos, né, que já sabemos, o purgatório, né, a indulgência, as santas, né, as Santas Marias, e assim como Jezabel, que ditava as regras e não Acabe após o casamento, saiba que agora quem manda é a Igreja Católica e não mais o Estado, né? Agora gente, cuidado com a Jezabel, com essa igreja corrompida. A sua beleza nada mais é que uma pintura falsa. O Mensageiro de Tiatira, parte 1. Quem foi Columba? O maior legado? Os concílios. Concílio de Tolosa, de 1229, Concílio de Tarragona, de 1234 e Concílio de Trento, de 1545 a 1563. Quem foi Columba? Lembrando que esses homens tinham o ofício pastoral como bispo ou monge. Columba acabou pertencendo à igreja de Nicolaíta, a igreja católica, por ser a única que existia. Esses homens, na época, combatiam ao pecados e muitas falsas doutrinas que surgiam, mas não combatiam o sistema religioso que corrompe. Columba era um monge que fazia parte da Igreja Católica. Ele foi levado por Fínia para a Igreja da Irlanda do Norte. Columba passava muito tempo na igreja, estudando as Escrituras, e por causa disso, memorizou a maior parte das Escrituras. Deus tinha um ministério, um chamado muito importante para Columba, um missionário da palavra do Senhor Jesus. Columba ficou tão entusiasmado com as Escrituras que um dia decidiu fazer suas próprias cópias, algo que seu interior, seu coração pedia para que escrevesse as suas cópias. E ele copiou secretamente o livro de Salmos e os Evangelhos que Fínia tinha trazido com ele de Roma.
Quando esse tal Fínia um dia apareceu inesperadamente, encontrou Columba fazendo as cópias das escrituras. Fínia exigiu naquele exato momento as cópias para Columba, mas o mesmo se recusou a entregá-las, aquelas cópias, que ele havia feito. Então foi levado ao rei, que decidiu em favor de Fínia. Columba foi levado ao rei, que o taxou de rebelde por não entregar as cópias que tinha feito. O rei decidiu então que Columba fosse levado para uma batalha no campo, pois Columba ele era muito alto, era um homem escocês, então ele era muito alto. Columba ficou arrasado depois do massacre, ficou ferido de alma, que decidiu fugir da Irlanda por causa desses ocorridos. Columba chamou 12 companheiros que decidiu fugir com ele. Navegaram para uma ilha chamada Rai, agora conhecida como Iona. Essa ilha não possuía árvores, era uma terra estéril, mas Columba, quando chegou lá, orou para Deus, pedindo que a terra fosse fértil. Legado de Columba. Columba agora se torna um missionário do Evangelho de Deus, o Evangelho de amor, o qual foi pregado por Columba e seus cooperadores, espalhou por toda a Escócia e transbordou até a Irlanda e pelo norte da Europa. Columba e seus cooperadores viviam livres da ajuda do Estado e evitavam a política. Columba só ensinava a verdade da palavra, pois cria que era a arma suficiente para cumprir os fins que Deus tinha preparado para ele. Columba não tinha ideia dos anos que viriam, aonde a palavra não poderia mais ter acesso, onde o povo não poderia mais ter acesso à Bíblia. Columba é guiado pelo Espírito Santo. Ensinou seus alunos na fé a estudarem as Escrituras e a fazerem cópias, daquelas que ele havia copiado naquele tempo. Esse foi o maior legado de Columba. Incentivou seus alunos a estudarem a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, pois haveria dias muito distantes do seu que a Bíblia seria mais algo acessível ao povo. A Igreja Católica, que é a semente da falsa vinha, cresceu, se tornou a maior perseguidora dos fiéis do Senhor Jesus. Ela é a fêmea dominante, proíbe o acesso à palavra de Deus ao povo. Veja você mesmo os concílios que provam isso. Mensageiro de Tiatira, parte 2. Constituição dogmática do Papa Clemente XI, intitulada Unigenitus Dei Filius, 1713. Palavras do Papa Clemente XI. É que se as pessoas tivessem a Bíblia em mãos, não iria aos cultos da Igreja Católicas e não respeitariam as autoridades romanas. Mas o mensageiro desse período disse: escrevam suas Bíblias enquanto vocês têm acesso. Dogmática do Papa Clemente XI, Unigenitus Dei Filius, significa Filho Unigênito de Deus. Essa é uma constituição apostólica na forma de uma bula papal promulgada ou ordenada pelo Papa Clemente XI em 1713. Mas essa ordenança
começou desde o ano de 1343, com o Papa Clemente VI. Lembra que Columba falou para escrever suas Bíblias, pois alguns não deram ouvidos, e o pecado e a perseguição religiosa se multiplicou sobre a terra através desses concílios dirigidos pelos papas daquela época. Da ilha de Columba saíram grandes homens de Deus revestidos de sabedoria, do poder de Deus, realmente conhecedores da palavra de Deus. Esse foi o mensageiro, pois a palavra não ficou esquecida. O que Jesus vê? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante a um latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Apocalipse 2, 18 a 19. Igreja Católica Romana, 1 Coríntios 10, 14. Conheça as tuas obras. Tiago 2, 17 e Efésios 2, 10. Valdenses, de 1173. Papa Inocêncio III. Tradução da Bíblia, 1370. No começo da era houve-se a cobrança do mensageiro para traduzir a Bíblia, e somente no fim que ouviram a sua voz. Igreja Católica Romana. Jesus olha para Tiatira e vê uma cidade honrando outro Deus. A Igreja Católica Romana, completamente imersa à adoração de ídolos, baseada em ritos do deus Sol, Apolo, tinha exaltado um homem até a própria deidade, Papa, através do casamento com a Igreja e o Estado. O Papa foi colocado como um Deus que manda e desmanda, tira e dá direito a qualquer um, desde que ele ache conveniente. Duvidar desse poder, ou até ir contra o poder universal, resulta em ser impedido de entrar na salvação na cabeça de muitos. Mas sabemos que não é assim. O grupo papal mudou a palavra. Ele se colocou como mediador de Deus entre os homens. Sabemos que não há outro mediador exceto o Filho de Deus, Jesus. E foi nesse período da era que houve a ascensão do islamismo, que nega o Filho de Deus e decreta morte a todos que se chamam cristãos. Reinado da Imperatriz Teodora, morreram mais de 100.000 santos. Conheço as tuas obras. Aqui o Senhor elogia os filhos que, mesmo em meio a tanta enganação e práticas erradas que vinham da igreja corrompida, mantiveram-se firmes com suas vidas transformadas. Sabemos assim que não seremos salvos por obras, mas são elas que nos mostram que o seu coração é correto. Essas obras não será fingida, porque você fará a vontade de Deus quando ninguém a não ser Deus ouvir. E você fará a vontade do Senhor, mesmo que lhe custe a vida. As obras nunca tomará o lugar da fé em Deus para a nossa salvação. Elas nos definem
quem realmente somos. O que desagrada a Deus são as más obras, né? E depois digam que estão fazendo a vontade de Deus, assim como os bispos e papas e toda a hierarquia romana estavam fazendo. Matavam, perseguiam, mutilavam os fiéis do Senhor, né? E depois diziam que estavam fazendo a vontade de Deus. Esse período de trevas da era cristã foi aonde o trabalho do servo de Deus ficou mais extenso e árduo. Vamos falar agora dos valdenses. Quem são os valdenses? Os valdenses são conhecidos também como os valdencianos. Era um povo cristão bem rígido. Defendiam a abstenção, dos prazeres físicos e psicológicos. Os valdenses teve sua origem entre os seguidores de Pedro Valdo por volta de 1173. Os valdenses eram homens separados do movimento católico, não eram ricos, viviam em aldeias longe do povo, né? Então, o movimento valdense foi rapidamente espalhada e suas Bíblias eram no latim, né? Pois só era a única que tinha em sua época. Suas práticas de vida cristã, de fé, era somente a Bíblia. Os valdenses ensinavam que todo cristão deveria ser um pregador. Sua regra era estudar a palavra de Deus, mesmo que fosse proibido naqueles dias. E não demorou muito para que entrasse em conflito com a Igreja Católica. Em 1215, os valdenses foram considerados heréticos, heresia, foram sujeitos a intensa perseguição. O grupo foi quase todo aniquilado, pela Igreja Católica. Tradução da Bíblia. Foi em 1370 que John Wycliffe começou o processo de tradução da Bíblia, para que o povo pudesse ter acesso. Com essa atitude, a próxima era cristã é incendiada pelo desejo de conhecer a palavra de Deus. Na época de Tiatira, somente os sacerdotes tinham acesso à Bíblia, e época que a Igreja Católica exerceu grande poder. John Wycliffe foi o primeiro homem que viu contradições entre a Bíblia e o que o catolicismo falava. Sendo assim, começou um movimento revolucionário de tradução da Bíblia. John Wycliffe demorava muito tempo para traduzir, cerca de 6 meses, pois era escrita à mão. Em 1407, a Bíblia de John foi proibida pelo catolicismo e o Estado. Se alguém fosse pego, com a Bíblia, era considerado herege, sem contar as torturas e a morte, que eram, realizadas, eles eram queimados até vivos, realizada por conta de estarem ali com aquela Bíblia em mãos. A Igreja Católica ficava tão indignada, com aquela Bíblia de John que após a sua morte, eles desenterraram o corpo, dele novamente e a queimaram como símbolo de vingança. Disseram que os seus ossos eram indignos, para serem enterrados no solo humano. Por essa atitude, John Wycliffe, muitas Bíblias continuaram sendo traduzidas, por causa dessa atitude desse homem. Então, outros homens grandiosos, que eram do Senhor,
começaram também a traduzir a Bíblia, né? Realmente esses irmãos se sacrificaram. Com isso, a chama da palavra só se multiplicou e muitos corajosos no mundo se levantou para trabalhar, né, por essas novas traduções. Foi em diversos homens que surgiu essa vontade de traduzir a Bíblia. E a cópias e mais cópias foram surgindo através desses homens de Deus. E o clamor do Espírito Santo pela voz de Columba, que depois de 700 anos, essa voz foi ouvida. Falsa vinha, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2, versículo 20. Acabe e Jezabel, casamento político, em 1 Reis 16, do 31 ao 32. Constantino, pedra de tropeço. As igrejas hoje. Mateus 24, 11. Casamento político. É importante sabermos um pouco acerca de Jezabel, que ela não é filha de Abraão e nem a sua introdução nas tribos de Israel é uma admissão espiritual, como foi a de Ruth, a Moabita. Jezabel era filha de Etabal, rei de Sidom, sacerdote de Astarte. Ele ganhava o trono matando seus pré-sucessores. Jezabel era filha de um assassino. Ela entrou não foi por canais espirituais, e sim por uma negociação, um casamento com Acabe, o rei das 10 tribos de Israel. Foi por total interesses políticos. Jezabel era uma mulher mergulhada na idolatria, não tinha menor desejo de adoração ao único Deus verdadeiro. Ela se instalou em Israel com a intenção declarada de desviar o povo de Deus. Foi através desse casamento que Israel chegou ao ponto mais crítico de suas vidas. Acabe casou com Jezabel para fortalecer o seu reino e assegurá-lo, e foi exatamente isso que a igreja fez quando casou com a política. Ambos se juntaram por razões políticas. Pedra de tropeço. Constantino era um cristão desviado. Sua ideia era de juntar todos os pagãos, cristãos nominais e verdadeiros cristãos, e chamar, né, de unificação de todos, né, a unificação das religiões. Mas isso só fez o povo se desviar da verdade de Deus. Constantino estabeleceu o cristianismo como a religião oficial de todo o Império Romano e também tomou medidas para evitar que a fé cristã fosse destruída por perseguições externas ou por conflitos internos. Constantino não só preservou o cristianismo, como também deu um passo maior, né, que fez a religião se tornar dominante na Europa. As igrejas hoje. Hoje vivemos na ditadura da igreja. Não é somente a igreja católica que manda, e sim toda a igreja manda no povo e também em Deus. A palavra hoje é da igreja, do pastor, do bispo e do padre, nunca de Deus. A igreja perdeu quase completamente
completamente de vista a necessidade de obediência incondicional e contrita à vontade de Deus. A igreja dá pouca ênfase à importância da obediência resoluta à palavra de Deus e os seus mandamentos imutáveis. Hoje a igreja caminha em uma direção totalmente ao contrário do que Jesus ensinou à igreja. Entrou em um sistema de engano que faz parte da nova era, que contradiz a Bíblia. A igreja de Cristo representa uma noiva limpa, e é exatamente essa noiva que Jesus buscará. Arrependimento. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Apocalipse 2, 21. Deus é justo, 2 Pedro 3, 9. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmos 139, versículo 23. Deus é justo. Sabemos que até hoje a Igreja Católica não se arrependeu. Certamente destrói todo aquele que tenta ajudar a se arrepender. Deus levantou grandes homens que tentaram trazer a igreja de volta a Deus, mas ela continuou embriagada até hoje. Não fiquem confusos. Tenham cuidado. Não comecem a pensar que a igreja romana se arrependeu ou irá se arrepender das suas matanças dos santos e de suas idolatria, porque ela está tentando fazer a unificação com a protestante e todas as outras religiões. Ela se finge para laçar os santos. Sabemos que logo o seu decreto virá e sua sentença será o fogo. Saia fora dela, para que a maldição não te alcance. Filhos e filhas, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda rins e corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse 2, versículo 22 ao 23. Nasceram filhos e filhas. Apocalipse 17, versículo 5. Ecumênico. Nasceram filhos e filhas. Prostituta, essa é a condição da Igreja Católica Romana. Ela teve caso e dela saiu filhos e filhas. Ela será queimada com fogo, como diz a palavra. Dessa mulher, a Igreja, os seus filhos também fizeram a mesma coisa que ela fez. Quantas igrejas existem hoje? Cada uma com sua doutrina e costume. Veja, os luteranos saíram dela e em seguida se organizaram de novo e hoje estão inteiramente ligados a este movimento ecumênico. O que é o processo de busca unitária? Preste atenção. Deus olha no coração. Isso nunca mudou, tampouco mudará. Deus te conhece, sabe o seu caminho. Podemos enganar as pessoas, mas jamais enganaremos ao Senhor. Satanás tem uma prostituta que é a igreja corrompida pelo mal. Jezabel era uma mulher ruim que matava por causa
de seus desejos. A igreja corrompida é uma mulher assassina que matou 68 milhões de cristãos. Em Roma, Tiatira é representada por uma mulher chamada igreja, com o espírito de Jezabel. Persevere no Senhor. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vós não porei, mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, versículo 24 ao 29. Duas vinhas. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Fortes em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Estrelas que brilham. Apocalipse 22, versículo 16. João 12, 46. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Filipenses, capítulo 2, versículo 14 ao 15. Duas vinhas. Vinha do Senhor, símbolo de um campo de trabalho espiritual. Aqui temos duas vinhas. Uma é a verdadeira e a outra é a falsa. Jesus disse que a videira verdadeira é para mostrar como funciona nosso relacionamento com Ele. Jesus é a videira, nós somos os ramos que dependemos dele, e o Pai é o agricultor que cuida de nós. O homem que experimenta a profundeza de Deus na sua vida, em uma verdadeira experiência pessoal do Espírito Santo habitando dentro dele, sua mente é iluminada pela sabedoria e conhecimento de Deus através da palavra. Já o homem que se aprofunda nas coisas de Satanás irá procurar destruir tudo que envolve a verdade de Deus. Ele sempre irá procurar um substituto para estar realidade de Deus. Como fará isto? Ele tira o conhecimento da verdade de Deus e destrói, oferecendo a sua própria. Com isso, ele seduz todo aquele que não teve experiência ou uma vida verdadeira com Deus. Fortes em Cristo Jesus. Tenha entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tornou a natureza de servo, tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Ele diz que aos que continuarem fazendo suas obras fielmente até o fim, será dado poder sobre as nações. Será forte regente, capaz de enfrentar tão poderosa em qualquer situação. Jesus se
identifica com cada um mensageiros da era. Eles receberam dele a revelação da palavra para cada período. Esta revelação da palavra tira os eleitos de Deus para fora do mundo e os traz para dentro da plena união com Jesus Cristo. Esses são os chamados estrelas que brilham com uma luz emprestada do Filho, que se chama Jesus. Nós cristãos somos filhos da luz, porque somos portadores da luz, à noite. Nós somos essa luz que brilha. O período da Idade Média foi um tempo de trevas, porque a palavra do Senhor estava quase inteiramente escondida do povo. O conhecimento do Altíssimo quase cessou. A morte conquistou um vasto número de crentes nesta época tão sombria. O povo da Idade Média foi a estrela que brilhou em meio das trevas. E por isso que o Espírito está lhe prometendo a estrela da manhã. Então, é isso. Espero que possamos continuar firmes e fortes e inabaláveis contra todo tipo de engano do inimigo. Que a palavra de Deus nunca saia de nossas vidas. Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima. Tentaram acabar com a base da igreja. Tentaram distorcer o ensino que Jesus Cristo deixou. Perseguiram nossos irmãos pra ver no que dariam. Queriam ver negarem a fé. Aprisionaram Paulo e Silas, decapitaram João Batista. Cada sangue inocente que escorria, a igreja de Jesus crescia. Estevão foi morto apedrejado, Pedro foi morto crucificado. Quem pensou que a igreja acabaria se enganou, cada vez ela crescia. Crescia na graça, crescia no fogo, crescia na glória, crescia no renovo, crescia na unção e no conhecimento. Cada vez que perseguia, a igreja ia crescendo. Crescia na graça, crescia no fogo, crescia na glória, crescia no renovo, crescia na unção e no conhecimento. Cada vez que perseguia, a igreja ia crescendo.